Olá, olá, boa noite a todos. Eu me chamo João Paulo e hoje nós vamos falar sobre a tarifa do Trump, né, e a reação da mídia internacional em relação a isso. Bom, parece que o Donald Trump já está falando em talvez uma possível negociação com o Brasil, né? A repercussão dessas tarifas que ele fez ao Brasil foi muito negativa, né? Não só partindo do Brasil, como também de outros países, né? No mundo todo houve uma série de manchetes em toda a mídia estrangeira falando do absurdo dessa tarifa, porque todo mundo percebeu, né, isso ficou muito claro para o mundo todo, que na verdade essa tarifa do Donald Trump foi na verdade uma retaliação, né, uma retaliação ao Brasil, não só por Bolsonaro, ele está usando a questão do Bolsonaro como na verdade uma bela de uma desculpa, né? Porque na verdade a questão dele é o BRICS, né? E ele quer retalhar os países que fazem parte do BRICS e o Brasil é um ponto central disso. Então, em grande parte, essa tarifa a gente não tem dúvida que é sobre o BRICS, sim, tá? Também sobre o Bolsonaro, já entrando nessa linha, na verdade, o Bolsonaro ele representa a extrema-direita brasileira, né? E para tentar minar o BRICS, o Donald Trump quer, sim, né? O Donald Trump e a sua casta lá da extrema-direita quer colocar algum político que seja aliado dele aqui no Brasil, né? Obviamente. Para quê? Para que mine a política dos BRICS e a política de desenvolvimento, de aproximação do Brasil com a China e com os países que fazem parte do BRICS, né? Então essa é, na verdade, a questão central, tá? Então todo esse apoio do Bolsonaro e ficou muito nítido para o restante do mundo, tá? Não, ninguém, ele não conseguiu esconder de que na verdade a tarifa é uma questão política e ideológica e não uma questão, como que eu posso dizer, de política financeira apenas, né? Porque até então a desculpa que se estava tendo é que os Estados Unidos estava tendo muito prejuízo com as suas exportações, estava tendo muitos déficits com muitos países, né? E muito pelo contrário, no caso do Brasil, isso ficou muito evidenciado. A os Estados Unidos sempre. O Brasil sempre importou muito mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. Então a balança não estava descompensado para o lado dos Estados Unidos, mas sim para o lado do Brasil. Né? Então a justificativa dele não foi plausível para isso. Vamos ver aqui uma parte dessa matéria e depois eu vou trazer a repercussão que teve nas outras mídias exteriores. O presidente americano Donald Trump voltou a dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe um tratamento injusto pela justiça brasileira. O republicano disse ainda que não tem planos imediatos para falar com Lula sobre a questão tarifária, mas que pode conversar com o presidente brasileiro em algum momento. Trump falou a repórteres ao deixar a Casa Branca para visitar o estado do Texas. Talvez em algum momento eu fale com ele. No momento, não. Estão tratando o presidente Bolsonaro de forma injusta. Ele é um bom homem. Sabe, eu conheço bem, negociei com ele. Bolsonaro era um negociador duro. E eu posso dizer que era um homem muito honesto e amava o povo brasileiro. Eu não deveria gostar de Bolsonaro, porque ele era muito duro nas negociações, mas também era muito honesto. E eu conheço os honestos e conheço os corruptos. O ex-presidente Bolsonaro está inelegível e responde a uma ação penal no Supremo Tribunal Federal por envolvimento na tentativa de golpe de Estado em 2022. Na última quarta-feira, Trump enviou uma carta a Lula anunciando uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil, na qual afirmou também que Bolsonaro sofria uma caça às bruxas no país. A nova alíquota deve entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. Bom, então essa foi essa reportagem. Vamos ver aqui a análise do Leonardo Trevisan, que é um especialista brasileiro em política internacional também. Como disse o general Hamilton Mourão, a toda ação corresponde uma reação. Ele tem razão. Né? Tá bom, então vamos ver a reação. Né? Se você olhar para isso, eu vou lembrar duas palavras. Eu vou lembrar a palavra Canadá e a palavra Austrália.
Posso lembrar México também, mas vamos pegar esses dois, Canadá e Austrália. O Canadá, assim que recebeu uma carta semelhante a essa, uma ação semelhante a essa com a indústria petrolífera e gás do Canadá para cima dos Estados Unidos, não medindo, inclusive, aumento de gasolina no norte dos Estados Unidos, o Canadá, em vez de chicken salt, em vez de recuar, o Canadá foi para cima. Você lembra do resultado? O Mark Carney tinha 20% dos votos e a direita canadense, bem pesada, estava com mais de 40% dos votos. Virou. Atitudes nacionalistas, ao contrário do que a gente imagina, elas têm apelo popular muito forte. Ao contrário do que a gente imagina, as pessoas conseguem perceber direitinho quando nós estamos tendo os nossos calos pisados, injustamente. É esse o erro. Vai custar muito caro. Você tinha razão no bloco anterior, vai custar muito caro a todo mundo que colocou o bonezinho vermelho na cabeça do MAGA. Vai custar caro. Essa foto vai custar cara. Porque, de alguma forma, não é só o emprego que a pessoa perdeu, é a noção de Brasil. É a noção de vir se meter no meu quintal. É a noção de querer me dar ordem na minha casa. Isso todo mundo entende. Ninguém gosta disso. Isso não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Os americanos se comportam exatamente assim. Os russos se comportam assim, os chineses se comportam assim, todos se comportam assim. Se ele colocar os 50%, ele vai ser aplaudido aqui. Ele não vai ser rejeitado. Pensa Mark Carney, pensa na Austrália, pensa na Sheinbaum, na Cláudia Sheinbaum no México. Ela fez isso. Veja bem, o México é muito mais dependente dos Estados Unidos do que nós. Eles têm as maquiladoras. Eles dependem em tudo. 35% das exportações do México são para os Estados Unidos. Eles não recuaram. Eles foram para cima. Eu penso que, de alguma forma, a negociação, né, ela tem que, de algum modo, mostrar ao outro lado o dano que também nós podemos causar. Bom, então essa foi a análise do Leonardo Trevisan, né? Ontem o presidente Lula, ele foi em rede nacional, né? Ele deu entrevista em várias séries em vários canais de televisão e ele falou que o Donald Trump não deveria se meter no nosso país, né? No nosso sistema judiciário. Falou que se ele botar uma tarifa de 50%, o Brasil também vai responder com uma tarifa de 50%, né, de acordo com a lei da reciprocidade. Ele também falou que o Donald Trump, se tivesse feito o que ele fez lá nos Estados Unidos, né, que foi incentivar os eleitores dele a entrarem no Capitólio e fazer todo aquele quebra-quebra lá em 2020, se tivesse acontecido aqui no Brasil, ele poderia ser preso, né? Então, o presidente Lula fez essas declarações, né? Ele disse, enfim, se vocês quiserem ver, tá disponível aí na internet para vocês verem a entrevista dele, né, na íntegra, mas ele defendeu esses pontos como eu trouxe aqui para vocês. Né, a gente sabe muito bem que a família Bolsonaro, né, os filhos do Bolsonaro estão envolvidos nessa articulação, então eles, na verdade, essa tarifa de 50%, é uma retaliação ao Brasil, né, articulado pela família Bolsonaro, né, com a ajuda deles. Acredito que não seja só isso. Eu acho que o que levou muito essa tarifa, na verdade, foi a questão dos BRICS, né, foi a questão do Brasil ter sediado os BRICS, e a resposta que o Lula deu ao Donald Trump, né? O Lula também falou na entrevista dele ontem sobre a desdolarização, dos países poderem fazer as suas negociações sem o uso do dólar. E, na verdade, o que é tudo isso, né, que envolve. Não é só a questão do Bolsonaro, e o Trump está usando, na verdade, ele está usando a desculpa do Bolsonaro, né, porque ele quer criar um caos político no Brasil, ele quer colocar algum candidato da direita que possa apoiar a ideia dele de acabar com o BRICS, né? Na verdade, essa é a verdadeira intenção dele por trás de tudo isso. Vamos ver aqui mais esse vídeo. O mundo está defendendo a gente, né? Você pega todos os principais jornais do mundo, né? Na Europa, por exemplo, vieram a favor do Brasil, defendendo o Brasil. A manifestação da China vem nessa direção, né? Às vezes, quando o outro é arbitrário, né, acalma
né, a serenidade, e aí, de novo, olhando para o contexto geopolítico, né, e de comércio internacional, talvez seja a melhor estratégia, né, que o mundo reage. Se eles fazem isso com o Brasil, vão fazer com quem mais? Que o Brasil é pequeno em termos de renda per capita, o Brasil é um país relativamente fechado para o comércio internacional, mas é uma economia com muita gente, né? Se eles fazem isso com o Brasil, com quem mais eles vão fazer? Né? E isso acende uma luz amarela em diversos outros países. E talvez você ganhe mais força com serenidade nesse caso do que com retaliação. Então isso que ele falou é muito acertado, né? Deixa eu ver se eu pego o nome desse economista. O que ele falou é muito acertado, porque o mundo tá com medo, porque o mundo tá assim. Se ele fez isso com o Brasil, que tem uma relação de anos com os Estados Unidos, né, que é o segundo maior parceiro comercial, aliás, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né? Então você imagina que ele não pode fazer com o resto do mundo, né? Aliás, ele já está fazendo, né? Mas o que ele fez com o Brasil, então é isso que está surpreendendo a mídia internacional. O fato também dele ter defendido o Bolsonaro na carta, porque aí evidenciou o lado político e ideológico por trás da taxação, né? Ficou muito claro isso. E vamos aqui o que falaram, né, a mídia internacional. A gente vê aqui o The New York Times disse que a tarifa é a mais alta já anunciada contra o parceiro comercial relevante. O The Washington Post informou que Trump fez um ataque direto ao governo Lula. A BBC destacou as semelhanças entre Trump e Bolsonaro. O The Guardian chamou a carta de agressiva e relacionou atitudes dos dois líderes. O Clarín disse que as tensões entre Brasil e Estados Unidos aumentaram, e o Le Monde afirmou que a tarifa é uma retaliação dos Estados Unidos contra o Brasil por conta do julgamento de Bolsonaro. Eu diria até mais, que é sim uma retaliação para o Brasil, né, contra o julgamento do Bolsonaro, mas principalmente contra o BRICS, tá? Não pensem que o Donald Trump está preocupado com o Bolsonaro, não. Ele quer que o Bolsonaro se lixe. Ele cagou pro Bolsonaro sempre que o Bolsonaro... Quando o Bolsonaro era presidente, que ele foi lá na Casa Branca, o Trump tava tipo assim pra ele, quem que é você aqui, né? Nunca se importou com o Bolsonaro, nunca se importou com o Brasil, né? O que tá pegando ele é o BRICS, e ele quer derrubar o BRICS, né? Essa é a grande verdade. Vamos lá. Ontem também, hoje é dia 11, ontem nós tivemos também um protesto aqui, né, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Tiveram 15 mil manifestantes lá na Avenida Paulista. E as manifestações foi pelo fim da escala 6x1, pela taxação dos super ricos, né, banqueiros e bets, obviamente. E unindo a isso, né, houve também manifestações contra o Trump, já que ele ele enviou essa carta ontem, né, se eu não me engano, ontem ou anteontem, na verdade foi anteontem, né, na quarta-feira, né, que ele soltou a carta. Então, as manifestações também já incorporaram esse tarifaço do Donald Trump, queimaram um boneco lá com o rosto do Donald Trump, queimaram a bandeira dos Estados Unidos. Então foi um protesto bem relevante assim da esquerda. Também tiveram protestos. Vocês sabem que brasileiro é foda, né, gente? Brasileiro é foda. Entraram nos perfis do Donald Trump. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver no perfil do Donald Trump as últimas postagens dele. Tem um monte de brasileiro comentando as postagens do Donald Trump, né? Porque os brasileiros é um povo muito engajado nas redes sociais e estão lá dizendo que o Brasil é soberano, que não é para mexer com o Brasil, enfim, a bandeirinha lá do Brasil tá uma coisa de doido. Entrem lá e vocês vão ver. Bom, então foi esse o vídeo de hoje, gente. Essa foi a análise. E se você gosta de vídeos como esse, análises como essa, já se inscreva no meu canal, porque aqui eu trago muitos vídeos como esse. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.